PGR tem um entendimento que é normal ministros terem parentes, donos de escritórios de advocacia, defendendo causas que eles mesmos irão julgar? Olha, o país já viu coisas absurdas, mas passou de todos os limites. Passou do limite tolerável. É um absurdo jurídico. A assessoria do Partido Novo pesquisou, a minha assessoria pesquisou, nunca houve um contrato com um escritório de advocacia nesse país, um contrato sem causa no valor de 129 milhões de reais. Eles não ganharam nenhuma causa, não. É um contrato, é ali uma causa sem objeto. Nem a Vale do Rio Doce, nem a Petrobras, nem o governo federal com os escritórios de advocacia fora do país que defendem o Brasil, em inúmeras causas que envolvem o nosso país. No ano de 2025 foram gastos 61 milhões de reais para defender 220 milhões de brasileiros. O escritório de advocacia de um ministro defende o interesse de uma pessoa. Olha, lembrem desse gráfico aqui, ó, imprensa. Jornalista Adriana Matos, 20 de novembro, valor econômico. Jornalista Adriana Matos detalha, juntamente com a designer Tatiana Arada. Nós temos aqui Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, consultor do Banco Master. Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do nosso país, chefe da Polícia Federal, consultor do Banco Master. Nós temos Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula, consultor do Banco Master. Nós temos o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes prestando serviço. Nós temos Jacques Wagner, senador, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, ligados a Augusto Lima, sócio e CEO do Banco Master. Resgatem esse gráfico de Adriana Matos. É mais do que completo. Está aqui exposto. O maior absurdo da nossa nação. É o meu 7º ano como deputado federal. Só esse ano eu falei 497 vezes na tribuna. Eu nunca testemunhei um absurdo em contrato dessa forma. Ou a gente aprende a punir quem faz coisa errada. A gente precisa afastar o ministro Alexandre de Moraes. Até para o próprio bem dele. Até para o próprio bem do país. Para o bem do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um escárnio. A gente viu jornais no exterior fazendo piada, dizendo que a esposa do ministro só perde por Neymar, citando ela como um craque. Ela recebe mais dinheiro por mês do que o Hulk, do que o Gabigol, do que o Paulinho, do que o Oscar. Olha, pessoal, indignação é pouca. A gente precisa lutar por esse país. Parabéns aos deputados. Eu saí de casa, deputado Gilberto, a minha mãe falou assim, de 80 anos, pô filho, você vai, suas férias, você já trabalha tanto, porra, pode ser que não dê em nada. Olha, vai dar em alguma coisa o dia que a gente tiver deputados e senadores que honrem os votos do brasileiro, que saem numa manhã de domingo, de 4 em 4 anos, para depositar confiança. E mais uma vez, parabéns à imprensa brasileira, que é responsável pelo sucesso ou insucesso desse país. Parabéns à jornalista Adriana Matos, Malu Gaspar e Mônica Bergo. Obrigado. Olha, pessoal, boa tarde. Muito já foi falado, então eu preciso, de fato, trazer à memória um quesito muito importante para mim, Coronel Meira, que chama-se fé. Eu quero dizer que existem milhões de pessoas no nosso país que passam as madrugadas em claro orando. Mulheres, homens de bem que oram para que haja justiça em nosso país. Então, ministro Alexandre de Moraes, eu tenho a esperança que seu tempo está chegando. É bem verdade, Cabo Gilberto, que eu queria muito ter nascido em outro tempo, onde de fato eu pudesse tirar de outra forma esse ministro da cadeira onde ele está. Um ministro que envergonha e que não tem legitimidade de estar na posição que ocupa. É triste a realidade da nossa Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, existe, com licença da palavra, um lugar chamado Cabaré de Maria Boa. Está mais moralizado do que a Suprema Corte do nosso país. Qual brasileiro
falando com verdade do coração, vai dizer que acredita nos julgamentos realizados pela Suprema Corte do nosso país. Se o STF está na condição que está, aonde nós iremos parar ou aonde nós já chegamos? De fato, qual exemplo nós iremos deixar ou estamos deixando para as futuras gerações? Quando saí de casa hoje, o deputado Luiz Lima falou sobre a sua mãe, minha esposa também citou. Deixei 4 filhos em casa, ela disse: meu filho, você vai mais uma vez para ali, está se expondo. Não adianta nada, já são mais de 30 processos de impeachment, nada acontece, porque parece que de fato a Constituição foi feita para passar pano, realmente para proteger criminosos no nosso país. Mas eu disse, trouxe a lembrança aos 21 anos de polícia militar. Às vezes que eu fui à rua combater o crime, mesmo sabendo o risco de morrer, mesmo com o sacrifício da própria vida, eu fui, prendi o bandido, mesmo sabendo que no outro dia a justiça poderia soltar, mas eu estava cumprindo a minha missão.